A apresentação será feita pelo Dante Ragazzi, que é superintendente da Sabesp, e ele vai nos falar sobre as oportunidades para inovação e crescimento no setor de saneamento. A Sabesp participou de um evento nosso no ano passado e demonstrou uma grande capacidade de investimento. Nós ficamos muito felizes com a apresentação no outro evento, né? E mostra bem a pujança dessa, que é uma das maiores empresas do mundo, né? São 8 milhões de ligações domiciliares, 9 milhões. Então, queria chamar o Dante para assumir aqui, por gentileza, e fazer a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer também a oportunidade de vir aqui debater um pouquinho sobre infraestrutura com os nossos colegas aí, né, que lutam pelo desenvolvimento não só do seu setor, mas do nosso país como um todo. O título da nossa palestra, né, eu trago aqui também, em segundo lugar, o abraço da nossa presidente, a doutora Carla, que viria, mas por motivos de força maior pediu que eu viesse, e venho com muito prazer. E pelo título da nossa apresentação, já fica muito claro que a Sabesp é uma empresa absolutamente voltada para a inovação, né? Crescimento do nosso setor. Eu já comentei um pouco da situação do saneamento no Brasil. São Paulo é uma exceção, como é em tantos outros setores, né? É a grande locomotiva do nosso país. E vamos ver como é que a gente faz para colaborar com o crescimento da infraestrutura e do saneamento. Bom, nós operamos dentro do município de São Paulo em 369 cidades no nosso estado. São 28 milhões de clientes. A Sabesp é a quarta maior empresa do mundo em número de clientes. E se a gente considerar empresas que só atuam no país de origem, a Sabesp é a maior do mundo, né? Eu falo isso não é por arrogância, não é nada disso, é que, de fato, é uma grande operadora de saneamento no Brasil. São perto de 13 mil colaboradores, funcionários. Vocês sabem também que a Sabesp é uma empresa com capital aberto, né, direito privado e capital aberto, com ações na Bolsa de São Paulo e na Bolsa de Nova York. Foi a primeira empresa de saneamento que fez isso no Brasil, e já se vão bons anos, né? Vocês percebam aqui neste item, gente, que a gente falava, né, dos investimentos de saneamento no Brasil. Eles são, já falei, são pífios, né? E a Sabesp é responsável, só a Sabesp, não estou falando do estado de São Paulo, a Sabesp ela é responsável por 28% do que se investe no Brasil em saneamento. Então, é realmente uma empresa bastante importante, né? E não é à toa que nós temos 100% com atendimento em água, 90% com cobertura de rede de esgotamento sanitário. O atendimento é um pouco menor, é uma luta, né? A gente convencer as famílias a conectar os esgotos à rede pública, e isso não é exclusivo do Brasil. Vários outros países têm esse desafio de fazer entender que o saneamento, que o esgotamento também é importante, assim como a água, né? Eles nos afastam de doenças. E nós temos também 75% das economias que têm rede coletora indo para tratamento. Portanto, já fica claro aí, pessoal, que o grande desafio da Sabesp para os próximos anos é a questão do esgotamento sanitário, evidentemente também sempre garantindo o abastecimento de água. Nós vivemos aí há 2, 3 anos uma crise hídrica sem precedentes, superamos essa crise com muito investimento, e agora a gente retoma, né, com os maiores investimentos na questão do esgotamento sanitário e garantindo, inclusive aumentando a segurança hídrica na nossa área de atuação. Aqui alguns números, né, são a gente em extensão de rede de água, a gente faz essa coisa lúdica de dar uma volta e meia, né, ao redor da Terra, com rede de água. Realmente é uma extensão muito grande, com 75 mil quilômetros de rede de água, é bastante coisa. Algumas extremamente antigas, que a gente agora está trocando, substituindo, né, renovando ativos. E a questão do esgoto ainda é um desafio, como eu coloquei, com uma extensão menor. Hoje a nossa capacidade é de produzir
perto de 116 mil litros de água por segundo. Tá? É um número bastante expressivo. E aqui o número de estações, né, nas nossas cidades de operação. Bom, o foco é muito forte na inovação, novos mercados e novos negócios, e aí já fica um recado, né, que a doutora Carla entrou há 3 meses, né, na presidência da Sabesp, realinhou a estratégia da empresa e o foco, a gente, por conta da crise hídrica, para falar a verdade, ficou totalmente ligado à crise hídrica para resolver os problemas da cidade, da grande São Paulo e de algumas cidades do interior. A gente volta agora, sim, a olhar o mercado e, de novo, eu falo que muitas parcerias estão aí abertas e são sempre bem-vindas. Tá? A segurança hídrica, como eu falei, e a questão do esgotamento sanitário, que acaba tendo como um reflexo muito importante a recuperação de rios e córregos, que é uma demanda cada vez maior da sociedade, né? Ela passar a interagir com os rios da sua cidade. Muito bem. Como eu falei para vocês, o nosso investimento está muito focado, né? A gente tem o nosso plano de investimento, que foi objeto aí da revisão tarifária, o período 17-21, obras importantes de água, uma que já foi entregue, aliás, foi uma obra feita num tempo bem rápido, né? A interligação Jaguari-Atibaim, extremamente polêmica, mas ela traz segurança hídrica para o abastecimento. No litoral, o sistema Mambu Branco, né? Quem conhecia o litoral há 10 anos atrás, sabia do inferno que era passar o Ano Novo, o Réveillon, né? no litoral. Hoje isso está resolvido e aí a gente ainda prevê fazer mais investimentos também para aumentar a segurança hídrica. Temos uma obra importante aqui para a Grande São Paulo ainda, que é reverter o rio Itapanhaú, mas a gente tem hoje problemas, estamos aguardando o licenciamento ambiental. E uma obra muito importante no Guarujá, que é uma cava, né, de uma pedreira, que a gente está tentando desapropriar para fazer um grande reservatório para armazenar água e também, de novo, aumentar a segurança hídrica. Agora, falando de esgotamento sanitário, pessoal, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe do investimento da Sabesp volta a ser o projeto Tietê, né, um projeto extremamente difícil, né, que tenta melhorar a qualidade dos corpos d'água aqui da Grande São Paulo, uma região onde vivem 21 milhões, 22 milhões de pessoas, né, nas mais diversas formas. Nós temos áreas muito bem consolidadas aqui no centro, algumas delas vazias e o pessoal indo para a periferia. E a infraestrutura tem que tentar acompanhar pelo menos. Então, o desafio é gigantesco. A gente ampliou, ainda pretende ampliar um pouco mais a capacidade de tratamento para melhorar aquele indicador. Então, muitas obras estão sendo feitas e a gente pretende chegar, por exemplo, em Barueri, até o final deste ano, com uma capacidade de 16 mil litros de tratamento de esgoto por segundo. Tá? O Programão da Limpa ele é um programa que continua na Baixada Santista e Litoral Norte, também com o objetivo de melhorar bastante as condições ali de esgotamento sanitário. Foi feito muita coisa, né, desde os anos 2007, por aí, e ainda temos o desafio. Eu queria lembrar também, gente, que nessas obras de água, né, que a gente fez nos últimos anos, a primeira PPP de saneamento foi feita pela Sabesp, ali para ampliar o sistema Alto Tietê, né, que hoje abastece parte importante da Zona Leste, e agora, recentemente, né, recém-inaugurada, a PPP São Lourenço também, portanto, uma iniciativa de parceria da Sabesp com o setor privado, e isso sempre vale para os empreendimentos, tá certo? E um foco muito importante, foi falado aqui pelo colega da Caixa, a questão de reduzir perdas, é sempre um foco, na minha opinião, é o grande indicador de eficiência do setor, é o índice de perdas, eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco como é que está a situação. Aqui, só para vocês terem noção, como é que o projeto Tietê vem avançando, né? Ele começou em 92, né? Então ele tinha aqui, nessa parte laranja do bolo, era o total de esgoto gerado, aqui o que era coletado lá na década de 90, 70%, e dos quais apenas 24% ia para tratamento. Conforme o projeto foi andando, né, 92, 2002, ele está na sua terceira etapa, e a ideia é que a gente chegue aqui na Grande São Paulo
com 87% de coleta, aí não é cobertura, é coleta mesmo, de esgoto, dos quais 84% indo para tratamento. Essa é a meta, e a gente já negocia a 4ª etapa da despoluição do Tietê para que a gente chegue ao que nós chamamos de universalização. Vale lembrar também, gente, que a Sabesp ela opera baseada em contratos com os municípios, né? Então, muitas vezes, a universalização do serviço num determinado município depende do que está estabelecido em contrato. Por exemplo, aqui em São Paulo, que é um ícone, né? A cidade de São Paulo, a gente tem acordado com a Prefeitura, seguindo o plano diretor da Prefeitura, que até 2029 a gente deve ter todo mundo atendido, porque a gente tem muitas áreas irregularmente ocupadas aqui. A gente estima que na Grande São Paulo são 300 mil imóveis que vivem de forma clandestina. É um nome pesado, mas é o que nós temos de realidade. Então, esses desafios eles estão incorporados nesses contratos, e o que eu quero dizer é que a universalização de água e esgoto não depende apenas do operador. O operador ele é contratado para fazer isso, né? Como eu falei para vocês naquela fala, né, o setor de saneamento ele é municipal no Brasil. A não ser nas regiões metropolitanas, sempre há um embate jurídico, mas o contrato é feito pelo município, que pode escolher o seu operador, autarquia municipal, uma empresa estadual, ou pode também escolher um privado. Então, a gente tem a legislação pronta, né? O que a gente precisa mesmo é melhorar o setor como um todo e sempre olhando a eficiência. Eu acho que o nosso grande objetivo é chegar na eficiência. Tá? Muito bem. Aqui é uma forma de ilustrar, aqui é a mancha urbana, né? Aqui é a represa Guarapiranga, Billings, algumas represas ali que formam o sistema Alto Tietê. Aqui era a mancha urbana, e essas linhas pretas eram os grandes coletores que nós tínhamos ao longo dos rios na Grande São Paulo. E eu rapidamente mostro, quando a gente fez a primeira etapa e a segunda etapa, a gente ampliou esses coletores, né, em todos esses córregos aqui que estão na Grande São Paulo. A terceira etapa, que hoje está em desenvolvimento, ela ataca muito a periferia, e nós também temos alguns sisteminhas isolados, né, que não vêm aqui para 5 grandes estações que nós temos. A 4ª etapa já tem alguma coisa em andamento, e o nosso desafio agora é negociar com o BID, que é o carro-chefe, né, no financiamento aí do projeto Tietê, o Banco Interamericano. Estamos negociando a 4ª etapa, onde a gente vai atacar esta franja oeste aqui, vocês estão vendo? Essas linhas em azul, e mais alguma coisa na zona leste, e depois ainda buscar, isso a gente está negociando com o BID, e a linha roxa é o que ainda é o que nós estamos planejando e buscando financiamento. Portanto, aqui também há oportunidades, né? Muitas empresas, muitos investidores, a gente às vezes nos procurando fazer também parceria em esgoto, e vale. A gente tem que sentar e discutir. Então, o desafio aqui é gigantesco, gente, tá? E muitas vezes a gente compara né, o nosso rio Tietê, que corta aqui a Grande São Paulo, vem bonitinho lá de Salesópolis, morre aqui e se recupera no interior. Eu queria só deixar claro que a Sabesp tem um papel fundamental na melhoria do Tietê, mas não é o único ator, né? É impressionante quando a gente sai da Grande São Paulo e vai em Tietê, Porto Feliz, a quantidade de garrafa PET, de lixo, que sai daqui e chega lá, né? O lixo é carregado pela correnteza, e é incrível. Então, é só para ilustrar que não depende do operador, só dele, ele é importantíssimo, é claro, não depende só dele a despoluição do rio Tietê e dos rios que formam o rio Tietê, o Pinheiros, Tamanduateí, etc. Tá? Prefeituras, as cidades que não são operadas pela Sabesp aqui, como Guarulhos, São Caetano, Santo André, todo mundo tem que fazer sua parte para que a gente tenha rios melhores na nossa metrópole. E vale sempre a referência, né? Mas a simples comparação que muita gente faz com Tâmisa, com Sena, comparar simplesmente não. São situações totalmente diferentes, populações diferentes, ocupações diferentes. Mas a referência sim vale. Eu acho que a gente tem que imaginar um dia um rio mais bonito, não para a gente nadar, que isso realmente não dá, mas um rio que pelo menos não tenha cheiro, né? Isso já seria uma vitória para um rio que é pequeno aqui e que corta aí 22 milhões de habitantes. Tá? Aqui é a região do litoral, como eu falei para vocês também, né? Não é só o litoral sul, a gente pega essa região aqui, lá de Cananéia, né?
Ilha Comprida, e vamos até Ubatuba. A Sabesp opera todos esses municípios, e aqui também entra o programa Onda Limpa, como eu falei. Ele agora está na sua primeira etapa, fase complementar, e a gente está para iniciar a segunda etapa. É um programa importantíssimo também, que atende todas as cidades do litoral. E aqui um pouco do desafio do litoral. Vocês reparem aqui, por exemplo, Bertioga, né? A gente ainda tem problemas aqui no atendimento de esgoto em Bertioga, como em Guarujá, né? Só que aqui, gente, a gente inclui a população que vive de forma irregular. Então, o Guarujá é uma cidade que é impressionante como se alastrou a irregularidade, né, nas moradias, e a gente precisa... Isso está incluído aqui, e é um desafio para a gente, principalmente no litoral, quando você fala Guarujá, Bertioga, Cubatão e São Vicente, que tem os piores indicadores aqui. Então, aqui, RS para nós é a unidade da Baixada Santista, com os indicadores gerais. Portanto, temos muito desafio aí, tá? Aqui no litoral norte, igualmente, então a gente tem, né, Ilhabela, com atendimento ainda muito a ser melhorado, e aqui também, quem anda ali pela Rio Santos, né, percebe, indo lá no sentido rio, o que já temos de invasão do lado esquerdo da estrada. É impressionante como o poder público, a gente não controla essas invasões, e depois todo mundo tem que ter água, tem que ter esgoto, energia, infraestrutura. É muito complicado a nossa dinâmica social, né? E aqui alguns exemplos, que isso aqui são fotos da Baixada Santista, mas vale para a nossa região metropolitana, e, no fundo, pessoal, a gente tem que tratar, de alguma forma ou de outra, de colocar infraestrutura nessas regiões, né? Porque dificilmente essas pessoas vão sair daqui, né? O país ele não tem recursos para realocar essas milhares e milhares de pessoas que vivem nessas condições, e no litoral ainda pior, porque o pessoal mora mesmo em cima dos mangues, né? Nas palafitas. Como resolver isso? Como colocar água, esgoto, aí, no caso que eu estou falando de saneamento, mas vale também para outros setores, né? Mas vamos lá, a gente tem que trabalhar para encontrar soluções para isso tudo, né? Falando um pouquinho de perda, vejam aqui que desde 2004, né, esse aqui é o nosso indicador. Aqui na linha cinza, meio esverdeada, a gente tem um indicador que é dado em litro por conexão por dia. Cada indicador aí, se for percentual, que está nessa linha vermelha, ele traz vantagens e desvantagens com per capita, né, consumo de água por pessoa, o grau de verticalização, mas os países, né, os países costumam usar esse indicador em litros por ramal por dia, e é o que a Sabesp tem usado para poder fazer comparações até internacionais. Então, a gente vem numa linha de queda, né? Este aqui é o fator crise hídrica. A gente teve uma crise, como eu comentei, em 14 e 15, que mascarou esses indicadores de perda. A gente claramente reduziu as pressões num período muito grande do dia. Então, isso aqui, na verdade, a gente deveria esquecer, né? E a gente volta à luta de manter essa tendência de queda nos indicadores de perda, hoje em 30%. Né? 30%, gente, e aqui é um outro dado perigoso, né? Que a gente aí tem mania de se comparar a Tóquio, que perde 5%. Só que Tóquio não tem furto de água, né? Tóquio tem 10 fraudes de água por ano. Só nesses 10 minutos que eu estou falando aqui, na região, já tivemos mais que 10. Com certeza, um virou hidrômetro, outro quebrou não sei o quê, né? Outro trancou a caixa d'água lá para impedir a... É um fato, é a nossa realidade. Então, vale a comparação com Tóquio, pura e simples? Não, mas é uma referência, sim. Tóquio perdeu 80% de água e chegou a 5%. Eu não preciso falar, né, da persistência oriental, do foco, né? E eles reduziram. Mas, então, a referência é bem legal. Eu estou falando isso, pessoal, porque, na verdade, se a gente pegar essa perda aqui, ela embute os vazamentos, sim, a gente estima em 2/3, e 1/3 exatamente essas perdas por falha de hidrometria, né, de medição, e por muita fraude que a gente tem no nosso sistema. Então, eu diria para vocês, com uma margem pequena de erro, que de 30 eu perco 20 em vazamento e 10 por fraudes que a gente vive combatendo. Tá? É um número confortável? De forma nenhuma. A gente tem que trabalhar,
né? E o nosso orçamento ele prevê muita ação nesse item, né? De redução de perdas, e hoje, com um financiamento muito importante de um banco japonês, que tem um foco muito grande em setorizar a nossa rede, para que, operando em áreas menores, a gente tenha um controle melhor e para renovar ativo. São Paulo, aqui na nossa região central, tem rede com mais de 120 anos. É natural que ela, né, tenha sofrido, já tenha passado da sua vida útil. Outra novidade para nós do saneamento, não para vocês dos outros setores, a regulação para nós veio com a lei, ela tem 10 anos, 11 anos. A regulação é nova também no setor. Então, essas redes aí, a Arcesp, no nosso caso, não remunera mais, porque ela já foi remunerada segundo, né, a metodologia do nosso regulador. Então, é hora sim de pensar em renovar ativo para que a gente tenha garantia no abastecimento e o próprio reconhecimento pelo regulador para fazer parte da tarifa. Então, a gente tem uma linha de financiamento bem definida, né, para perda. E eu quero mostrar um outro desafio voltado à perda também, que a gente tem feito bastante nessas áreas periféricas e irregulares. Aqui são famosas macarronadas de PAD, de tubo plástico, né? E o pessoal pega a água e se abastece, ninguém vive sem água. Esse programa Água Legal ele é muito interessante, a gente, em parceria com as prefeituras, né, a gente ficou muito tempo com esse dilema, posso entrar numa área invadida ou não? Até que a gente convenceu boa parte das prefeituras a dar uma autorização, mesmo que precária, e a gente está fazendo, né? Então, a gente organiza o abastecimento de uma comunidade, como essa aqui, por exemplo, isso aqui é lá no Jardim São Luís, a gente organiza o abastecimento, e a hora que a gente organiza... A hora que a gente organiza o abastecimento, não só da localidade em si, mas do entorno, você também, a gente acaba, além de otimizar o abastecimento, que era feito de forma absolutamente irregular, evitar problemas de doença, a gente acaba reduzindo perda. Então, na verdade, esse programa Água Legal, ele faz parte, né, na nossa lista ali de projetos, ele está dentro de um abastecimento mais equalizado e uniforme, tá? Então, esse aqui é um contrato interessante, porque ele é um contrato de performance, né? Então, o parceiro entra, ele tem que garantir, a gente faz estudos, evidentemente, e ele deve garantir um consumo mínimo nessa região. Atingido o consumo mínimo, se ficar no 0 a 0, ele é remunerado. Se houver um consumo maior, dado que ele organizou o abastecimento, ele tem um AP, né, tem um prêmio, e se for menor, ele paga. Então, é um contrato que traz a eficiência do setor privado e tem dado bons resultados. E mais, né, ele deve ficar na região por 1 ano e meio após a implantação da obra, exatamente para que a população, para que a gente procure fazer com que a população largue o hábito da fraude, tudo isso. É um baita desafio, mas o que eu quero dizer para você, gente, é que aqui na Grande São Paulo e boa parte do Estado, o que a gente tem para fazer são situações desse tipo em que não são soluções convencionais que vão resolver. Não são. A gente tem que imaginar, fazer muita parceria, né, trazer o setor privado para pensar com a gente e, de uma forma ou de outra, ir resolvendo esses graves problemas aqui. Então, a gente espera fazer aqui mais ou menos 150 mil ligações nos próximos anos, 90 mil já foram realizadas. Tá? Bom, aqui agora, falando a doutora Carla, como eu falei, a própria Sabesp, ela tem um foco muito forte em tecnologia. Esse é um robô, mas ele é um robô de uma precisão impressionante, que tem nos ajudado muito, né, como a gente tem muita obra de esgoto, a pegar falhas na obra, né? É um equipamento que a gente tem utilizado para fazer o recebimento de obras antes de entrar na operação. Agora, um desafio muito grande, a gente quer tratar esgoto, né? Só que o esgoto ele gera lodo. Na verdade, tratar esgoto é retirar sólidos, e esse lodo ele é um passivo ambiental dos operadores. Tá? Então, a gente tem muita coisa voltada ao aproveitamento de lodo, à redução, né, à secagem de lodo, e aí também fica o convite para os interessados em nos ajudar a buscar saídas, né, para que a gente
minimiza esse problema do lodo. Aqui é um piloto que nós temos lá na ET Barueri, que é a queima do lodo, né, através do plasma, em altíssima temperatura, evidentemente, e disso nós temos a produção de ar muito quente, né, que a gente poderia usar para gerar energia. Nesse piloto não se faz isso, e aquele lodo, que é um grande problema, ele acaba produzindo material vitrificado que a gente hoje está tentando negociar com fabricantes de piso. Então é bastante interessante, né? É aquilo que a gente fala, é um grande passivo gerando oportunidade de negócio. A mesma coisa aqui foi feita em Franca, não sei se vocês acompanharam, que na estação de tratamento de esgoto em Franca, nós estamos utilizando o gás metano proveniente do tratamento deste lodo para movimentar a frota, né? Poderíamos gerar calor. Eu tenho certeza que muitos de vocês que talvez conheçam, né, esse tipo de transformação de energia, porque mundo afora se usa mesmo, mas para nós aqui é novidade. A gente não usa. Se você for, né, ver as instalações em Paris, Estados Unidos, Europa em geral, a produção de energia e até a venda do excedente, né? Você, além de alimentar a planta, você vende o excedente. Isso é meio comum, para nós não é. Então a gente busca parceiros aqui também, né? Isso vale, né? O biofiltro com casca de coco, um sério problema que a gente tem é o cheiro, né? O odor que sai do tratamento de esgoto. A gente está liberando gás carbônico, metano, gás sulfídrico, e há uma experiência bem legal, que é fazer este ar, canalizar, né? Colocar numa câmara esse gás que vem do tratamento de esgoto e ter contato com cascas de coco que removem o odor. Então, isso é muito interessante, a gente tem numa escala pequena e pretendemos também ampliar. E o que já está sendo bastante discutido aí com o setor, né, com vários parceiros interessados, esse projeto que se chama Waste to Energy, né, quer dizer, exatamente a partir do resíduo produzir energia, e a gente nós já fizemos algumas audiências públicas, talvez alguns de vocês tenham participado, e a gente agora entra para valer, né, nessa questão para buscar parceiros para investir na ET Barueri, tomar conta do lodo que lá é produzido, mas tomar conta fazendo negócio, gerando resultado positivo. Então, esse foco do negócio mesmo, né, para que a gente resolva um sério passivo. Outra coisa que foi recém-lançado agora, e a doutora Carla traz a sua experiência no governo do Estado, é o que o pessoal chama de pitch, né, quer dizer, grandes desafios, né, com soluções rápidas. E o que ela conta que fez no governo do Estado foram várias inscrições. Você lança desafios e chama startup, chama empresas pequenas ou grandes, mas tem que ser solução rápida. Então, a empresa ela tem um curto prazo, um curto período para dar uma solução. Isso é avaliado por uma comissão e pode sair daí uma boa ideia. Então, o que a doutora Carla fala é que aqui, na experiência do Estado, não sei se vocês já usaram, mas é muito legal, que é o robô no poupa-tempo. Então, veio de uma ideia de um pitch feito pelo governo, em que você ligando lá no poupa-tempo, você agenda um serviço específico e ele funciona direitinho. É muito legal, né? Então, são alguns exemplos. E a gente está para lançar isso aqui agora no início do mês para 7 pontos aqui. Clientes, né? Hoje em dia não adianta, o cliente tem que reclamar tudo por app, né? Essa tecnologia que envolve diretamente o cliente para o prestador é fundamental. Perdas, processo de água, coleta e tratamento de esgoto, disposição de resíduos, eficiência energética e até ações corporativas de processo, gestão, etc. Então, vai ser lançado, vocês fiquem atentos aí, né? E vai valer. Todo mundo pode concorrer, todo mundo apresenta a sua ideia, a gente seleciona, defende o projeto e, de repente, surge daí um negócio. Tá? Isso é uma solução que os mais jovens aí têm usado bastante, né? Mas nós, mais experientes, também podemos aprender, né? E vamos adotando isso aí. Então, pessoal, para tudo isso aqui, como eu já falei, tratamento, às vezes, de efluente industrial, outro produto que a Sabesp lançou agora em Botucatu, é um fertilizante, né? Como subproduto também do tratamento de esgoto sólido, que saiu lá do tratamento, sendo usado como um composto agrícola, né? O Sabesp Fértil, a gente precisa
também, se aparecerem parceiros para isso, muito bem-vindos, né? A gente precisa investir. Tratamento de resíduos sólidos, então a gente também está pensando muito na questão do lixo, porque o lixo, ele, com um bom poder calorífico, ele pode se juntar ao lodo do esgoto e produzir energia, tá? Aliás, o plasma vem daí, que eu mostrei, tá? Pequenas centrais hidrelétricas, a gente tem muita queda d'água ou muita queda de pressão em válvulas redutoras, porque não? A gente tem testes aí para produzir energia. Sempre, né, a questão de perdas, que tiver de ideia pode trazer. A gente começa a usar, como a gente tem grandes áreas superficiais de tratamento de água, de esgoto, a questão da energia solar, e aqui a água de reuso, sempre também um componente aí da nossa matriz. A Sabesp tem o Aquapolo, que é uma grande estação de reuso, além na estação de tratamento de esgotos do ABC, né, é uma outra parceria com o privado, né, e que atende ali toda a região do polo petroquímico de Mauá. Tá? Então, pessoal, eu paro por aqui, mas só deixando claro que, mesmo na operação de municípios, a Sabesp tem 4 municípios em que ela opera com o setor privado, né? Andradina e Castilho, lá na região oeste, Mairinque, aqui do lado, e também Mojimirim, onde a gente opera com o setor privado uma estação de esgoto, né? Temos o Aquapolo e outras tantas ideias aí, tá? Quando eu falo aqui que eu defendo o saneamento, né, agora mais no geral, a gente aqui não está discutindo que o privado tem que entrar, não. Claro que tem que entrar. O que a gente quer no setor, como em todo o setor que a gente tem que estudar, é eficiência, né? Então, se você tem o público eficiente, ele que fique, que lute. Se você tem o público ineficiente, ele que caia fora. Se você tem o privado ineficiente, ele caia fora também. O que nós precisamos no país é de eficiência, né? E quando eu falo do saneamento como um todo no Brasil, né, em que se fala muito da participação privada, ela é muito bem-vinda, com equilíbrio, né, com transparência e com eficiência. Não tem problema nenhum, né, pessoal? O setor privado tem que entrar mesmo. Eu acho que isso é muito legal, mas também, como eu volto a dizer, o governo federal e os governos estaduais, em boa parte, eles também têm que olhar o atendimento das populações dos menores municípios, porque é claro que o privado ele quer o município maior, e eu acho que é isso mesmo, a lógica é essa. Só que alguém tem que responder pelo pequeno município. Não, o governo federal vai bancar com recurso próprio. O colega da Caixa não está mais aqui, mas se vocês olharem com atenção, o que o governo federal põe em OGU, né, Orçamento Geral, que é dinheiro a fundo perdido, é muito pouco. É muito pouco. Então, vai falar que vai garantir? Não. Eu acho que a gente tem que olhar o saneamento como um todo e buscar, sim, um novo desenho institucional para que, nem que demore mais tempo do que o desejado, a gente chegue na universalização, como ocorreu, por exemplo, com o setor de energia. Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela sua excelente apresentação. Eu vou abrir para perguntas. Está todo mundo satisfeito com o saneamento, então. Eu vou fazer uma primeira pergunta. Estou envolvido, de alguma forma, com a limpeza de interceptores de grande diâmetro. Me envolvi com isso alguns anos atrás, depois acompanhei o trabalho da CH2M Rio, que avaliou os interceptores interligados da Grande São Paulo. Outro número astronômico, 600 quilômetros. O que é que a Sabesp entende na manutenção dos seus interceptores? De que forma eles atrapalham ou contribuem se forem desassoreados, digamos? Não, a manutenção é obrigatória, né? E, aliás, acho até que de forma preventiva. Se a gente quer ter um rio melhor, um rio mais limpo, a obrigação é de fazer. Eu acompanhei muito esse estudo da CH2, muito bom, fiz um diagnóstico muito detalhado, e a Sabesp opera, sim, ela tem seus programas de manutenção, talvez não esteja... A gente sempre tem que melhorar, isso eu acho que é bom que se diga, e acho que em todos os ramos, se a gente trabalha por processo e crê na melhoria contínua, sempre tem que melhorar. Mas há, sim, uma preocupação com esse assoreamento que ocorre, e muito pertinente a sua pergunta. Me chamou a atenção o mapa da região metropolitana e a situação de Guarulhos,
que é um grande poluidor do rio Tietê. Como está essa situação em termos de a Sabesp assumir, né? Bom, Guarulhos é um caso muito complicado, é uma cidade muito grande, com 1.200.000 habitantes, ela é um dos municípios em que a Sabesp entra com água no atacado, eles não pagam, eles pagam o que acham que é justo, tem uma dívida gigantesca, não sei o número aqui, mas e eles resolveram fazer um sistema de esgoto próprio lá. Então fizeram uma PPP, né, com recurso do PAC. Como é complexo o nosso país, né? Você tem todo um sistema pronto para receber um município, ele resolve fazer por conta própria. E você fica com um sistema Tietê ocioso. Mas essa PPP, o governo do Estado entrou com uma ação de inconstitucionalidade, dado que você tem infraestrutura pronta, e hoje, na verdade, há uma conversa entre a Sabesp e a Prefeitura de Guarulhos para ver como é que se resolve esse imbróglio. Você tem total razão, Guarulhos é um problema muito sério, porque o rio Tietê ele vem de Salesópolis, quem conhece ele é maravilhoso, ele toma a primeira pedrada em termos de qualidade em Mogi. Depois, a própria Sabesp tem que melhorar muito em Itaquaquecetuba, e a morte dele se dá em Guarulhos. Aí ele vai renascer lá para a cidade de Salto, por ali, né? Então, é isso. Guarulhos é um sério problema. Há conversas, né? Vamos ver se finalmente a gente chega num acordo aí para ver como é que... E mais, você tem agora um parceiro privado lá contratado pela prefeitura, e como é que isso tudo se desamarra. Tomara que a gente chegue num bom termo, aí, num bom acordo para que a gente melhore, né? Guarulhos é uma cidade muito importante, não só na Grande São Paulo, mas na questão de esgoto, sim. Tá? Ok, eu vou agradecer ao Dante, uma salva de palmas. Muito obrigado pela sua exposição. Preciso levar o quadrinho da casa. Tá certo. O rio Tietê, em Guarulhos, jogava, né? Agora eles estão tentando construir uma estação. A estação da Sabesp está do outro lado do rio, né? Exatamente, que você lembrou. Se vocês andarem pela Fernão Dias, ali, chegando na margem do Tietê, tem uma estação do lado da outra. Uma é da Sabesp e outra é de Guarulhos. Alguém errou nisso aí, né? Não é possível isso. Alguma coisa está muito errada. Agora você tem duas estações, ou seja, vamos parar um pouco e fazer um grande pacto aí, porque não é possível trabalhar desse jeito. Isso não é esgoto, é dinheiro jogado no lixo, né? Obrigado aí pela última intervenção.